Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, 21 de agosto. É, Pessoal, setembro tá chegando, né? Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É um assunto que a gente sempre tem que abordar, né? Porque muitas pessoas com esquizofrenia acabam tentando suicídio, a depressão leva ao suicídio, o desespero leva ao suicídio, né? A solidão leva ao suicídio. Eu acho que envolvem tantas coisas na cabeça da gente que tantos pensam em suicídio. E no mundo que a gente está vivendo, onde as pessoas são tão egoístas, né? Pensam somente em si, como se o problema delas fosse o maior de todos, acabam esquecendo de olhar para o próximo. Mas é claro que quando nós estamos atravessando aquele momento ruim, o nosso problema é o maior do mundo. Não importa se do vizinho é 2, 3 vezes maior. O teu problema é o teu problema. É você que está vivendo ele. Então, os julgamentos realmente são bem complicados, né? E não contribuem em nada. Esse negócio de falar falta de Deus, falta de fé, falta de procurar trabalho, não tem nada a ver. Então, a gente tem que falar muito a respeito disso. Dias atrás, saindo agora um pouco desse assunto, né? Só uma introdução aí. Uma, uma pessoa me pediu para falar sobre trabalhar fora e deixar um filho em casa, né, com esquizofrenia, ou o que fazer quando existe essa necessidade da gente trabalhar e o que fazer com a pessoa com esquizofrenia. Não tem opção, né, pessoal? Eu mesma, depois que eu me separei, eu sempre fui muito independente. Sempre fui uma mulher assim de não depender de homem nenhum. Nem para trocar uma lâmpada, nem para colocar comida na minha casa, né? Para nada. Então, isso é muito bom, a gente ter essa independência, mas por outro lado também, às vezes, se uma pessoa tem a sua família constituída, é gostoso, né? Desde que todo mundo vive em harmonia, onde haja o respeito, né? Onde as pessoas saibam ouvir um pouquinho da tua opinião sem levar ou interpretar para o outro lado. Eu acho que isso aí é que está destituindo muitos casamentos, muitas relações, né? Porque começa a minar um relacionamento, essas brigas, né? Isso vai minando o amor, vai acabando. E chega uma hora que você vê que é melhor ficar sozinho do que ficar numa relação onde a pessoa vai matando o amor, né? Com tudo isso. Então, eu me separei, fiquei com os meus filhos e quando o Kainan surgiu com a doença, né? Eu me vi obrigada a deixar ele em casa e eu ter que trabalhar, porque eu não tinha outra fonte de sustento, eu não tinha pensão, né? Era o meu trabalho, era trabalhar e colocar comida na casa, poder pagar o convênio para ele, comprar os medicamentos, ou ficar olhando para a cara dele dentro de casa e esperando que caísse comida de algum lugar, né? E pagasse as contas também. Então, a gente não tem opção, não tem opção. E isso também, conforme o teu padrão de vida, às vezes se torna ainda mais difícil, né? Porque tem as pessoas que eu não sei como é que conseguem viver com o LOAS. Eu não sei como é que uma pessoa consegue viver, né? Não é nem viver, é sobreviver com um salário mínimo. E a gente sabe que muita gente sobrevive dessa forma. E até esses dias eu comentei com a minha mãe que as pessoas que têm uma formação, um mestrado, um doutorado, às vezes é até muito mais difícil de encontrar um trabalho, né? Porque não que ela não vá se sujeitar, mas às vezes até as empresas não contratam achando que a pessoa não vai se habituar ao trabalho por conta da titulação dela. E uma pessoa que de repente é mais simples, né? Que sempre viveu de uma forma mais humilde, que não tem um nível superior, uma especialização, um lato sensu, stricto sensu, é mais fácil de repente pegar um trabalho aí, né, mais simples e
porque já está acostumada com isso. E eu sempre trabalhei, e quando o Kainan nasceu, assim que ele nasceu não, quando estava com 9 meses, eu comecei a trabalhar numa universidade privada aqui em Curitiba, onde eu trabalhei por 13 anos. E quando eu saí dessa universidade, ele ainda não estava apresentando os quadros, né, de esquizofrenia, nem nada, mas depois, não, ele começou a apresentar no finalzinho, já no finalzinho que eu estava na universidade, eu trabalhava depois na base aérea, em curso para pilotos, né, da aeronáutica, e, e lá ele já começou, nesse período ele já começou a apresentar. Mas a gente acha sempre que é aquela coisa da idade, né? Mas eu tinha que trabalhar. E foram algumas situações bem complicadas para mim de trabalhar e deixá-lo em casa no estado em que ele estava. Não estava estabilizado, Kainan também era adicto. Então, sabe, é uma coisa assim que você larga, né? Larga a sorte, você conta com Deus, você conta com, sabe, que a vida te proporcione alguns momentos, pelo menos, de mais conforto, de conforto espiritual, né? Não é conforto de matéria, de uma casa boa, não é isso. Mas era o que eu pensava, né? Eu tinha que trabalhar, cansei de ter que passar uma noite em claro com ele, ou por causa dele, né? Quando ele saía e não voltava, desaparecia. E no dia seguinte eu estava cedo, em pé. Aliás, eu já nem deitava, né? Eu já ficava direto. E eu tinha que trabalhar, né? Na maioria das vezes, quando ele chegava, eu já estava saindo do trabalho. Então foram momentos muito difíceis, porque minha mãe morava em São Paulo nessa época. Eu tinha minha filha, né? Mas ela também trabalhava na época, então a gente precisava trabalhar, né? E eu não achava, eu não tinha o direito de falar para ela: você sai do trabalho e fica em casa para ficar olhando teu irmão. Ela tinha que fazer a vida dela, né? Então foram momentos assim muito angustiantes que eu passei, sozinha mesmo, sozinha, porque o que você vai fazer? Você vai pedir para uma amiga tua: ó, eu preciso ir trabalhar, você vai lá em casa dar uma olhada? Eu nunca tive jeito de pedir essas coisas para as pessoas. Até porque eu sempre fui, eu sempre pensei dessa forma, que a gente, sendo amiga, a gente não precisa esperar que peça, a gente se oferece. A gente sabe do problema, você se oferece. E as pessoas também têm seus problemas, suas vidas, né? Então eu nunca me vi no direito de pedir para alguém que abrisse mão do seu momento, dos seus horários no dia, enfim, para ficar olhando meu filho. Até porque se eu que era mãe, né, ele não obedecia, falar para quê? Para uma outra pessoa dar uma olhada nele. Então era muito complicado, né? E na época foi mais difícil naqueles momentos em que ele estava muito psicótico, onde ele teve uma época assim que realmente me desestruturou muito, porque eu estava trabalhando e foi um dia que ele me ligou dizendo que eu não me sentisse culpada, que ele me amava muito, que eu era uma excelente mãe, mas que ele não gostaria mais de viver. Então, nessa tarde, foi muito difícil, porque eu simplesmente larguei o meu trabalho do jeito que estava, não avisei nada o que eu estava fazendo, nem para onde que eu estava indo. Eu só me lembro de ter saí do trabalho rápido, fui pegar meu carro e coloquei o celular aqui na alça do sutiã, e enquanto eu dirigia fui falando com ele até eu chegar em casa, né, para poder levá-lo na emergência, né? Eu levei no psiquiatra, consegui falar com o psiquiatra e pediu que eu levasse no consultório emergencialmente, né? Foi um período que ele pegou uma faca e ele fez 3 pequenos cortes aqui, porque ele dizia que tinha que tirar o gogó, né? E foi uns delírios assim que ele tinha, foram muito complicados. Quando meu filho tentou o suicídio, ele tentou o suicídio de uma quinta para sexta. A sexta-feira era feriado aqui em Curitiba e na segunda-feira eu estava trabalhando normalmente. Então eu sempre fui assim muito responsável com o meu trabalho, e eu sabia que eu não poderia
mesmo diante de todas essas turbulências que eu enfrentava, eu não poderia me dar ao luxo de faltar ao meu trabalho, porque eu não poderia perder o meu trabalho, porque perdendo o emprego seria muito pior, muito mais difícil, né, que eu tocasse a minha vida e conseguisse cuidar de todas as coisas, né? Porque desempregada eu ia fazer o quê? Era mais um problema para mim, para me deixar mais ainda desestruturada, né? E graças a Deus eu consegui, mesmo sozinha, eu consegui passar por essa estrada de carvão, né? Em brasa mesmo, não era nem carvão apagado, estava em brasa mesmo. Momentos muito difíceis, mas que a gente acaba de certa forma superando, que a gente acaba de certa forma aprendendo muito, se fortalecendo, e você aprende que você consegue caminhar sozinha. Você passa a, sabe, a olhar pequenas coisas como grandiosas, né? Até hoje, eu ainda me sinto muito só em determinadas coisas. Talvez até por eu mesma procurar um pouco essa solidão, por estar acostumada a enfrentar tanta coisa sozinha. Não foi culpa da minha mãe, porque ela morava em São Paulo, ela tinha a vida dela. Quando meu filho tentou suicídio, eu não falei para minha mãe, porque o que ela poderia fazer? Né? Ele já tinha tentado, já estava em casa, já estava cuidando dele, e eu ia telefonar para ela para deixar ela nervosa. Ela ia vir para Curitiba. Às vezes, no lugar das pessoas ajudarem, até atrapalham mais, né? Às vezes você precisa de um apoio, de um amparo, e as pessoas vêm de uma forma assim que você se sente até mal. Então, eu acostumei a ficar sozinha e sozinha me levantar. E tinha minha filha, lógico, né? Mas eu digo assim, externamente, outras pessoas. Então, mãe, para você que está nesse dilema, cuido do meu filho ou fico em casa, como que você vai encarar o desemprego? Você vai conseguir manter tua casa? Isso vai contribuir, vai te fazer se sentir mais tranquila, mais fortalecida para tocar a vida com o teu filho? Existem coisas que a gente não tem o que fazer. Às vezes falam que a gente tem que observar muito, né, por causa do suicídio. O meu filho tentou o suicídio no meu quarto. Eu estava na sala da minha casa e ele estava no meu quarto. A diferença de um cômodo no meio. Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer debaixo do teu nariz. Lógico, a gente não vai largar, né? Vou largar na mão de Deus e vou tocar minha vida. Não é isso. Mas também não tem o que fazer num momento desse. E você precisa, se você é sozinha, como eu era, não te resta alternativa, senão trabalhar para você manter tua casa. Agora, se você já tem uma família, você tem outras pessoas que possam dividir com você determinadas tarefas, aí é outros 500. Assim mesmo, eu te digo, não deixe de trabalhar, sabe? Não deixe de fazer as tuas coisas em função disso, porque o trabalho também acaba distraindo um pouco a gente, né? Você, além de você se sentir útil, você também preenche um pouco um espaço teu. Por mais preocupada que você esteja lá no teu trabalho, mas existem momentos em que você consegue se desconectar do problema, né? Que está te causando tristeza, preocupação. Em alguns momentos, que sejam lá minutos, mas você vai se distrair um pouco. E quando a gente fica em casa o tempo todo vivendo essas situações, a gente fica muito mal. E a gente não consegue contribuir com tanta eficácia, né? De quando você tem alguma atividade paralela que vai te trazer, sabe, um fortalecimento maior. Eu não tenho fórmula, né, para ninguém, não tenho solução para ninguém, não tive para mim, não tenho para mim. Eu acho que as coisas vão, com o tempo, se moldando, vão mudando. Entra tudo, gente. Entra a questão da aceitação da doença, aceitar os medicamentos, acertar os medicamentos, acertar a dosagem,
Conta, eu acho que muito o lado espiritual, né, da gente também se comprometer em alguma religião ou na tua crença, não, não prejudicando ninguém, aí entra a sorte, entra tudo. É um conjunto de coisas, né? E a gente tem que ir lutando todo dia. Hoje está tudo bem, amanhã eu não sei se vai estar. Mas eu não quero nem mais saber de hoje. Antigamente eu pensava muito no futuro. O que vai ser amanhã, e se amanhã, e se. E nesse e se você deixa de viver o hoje pensando no amanhã que nem chegou ainda. Você não sabe nem se vai chegar para você. Então eu aprendi a aproveitar um pouquinho mais o agora, né? O que eu estou aprendendo hoje, o que eu estou passando hoje. Se está sendo bom, vamos aproveitar o máximo do bom. Se está sendo ruim, então que passe rápido. Vamos tentar fazer esse dia passar o mais rápido possível, ocupando a mente com alguma coisa. E amanhã começa tudo de novo. Pode ser que comece de outra forma, comece de uma forma mais positiva, porque da mesma forma que eles mudam, né, às vezes do humor, que oscilam muito, às vezes vão dormir bem, acordam atravessados, a gente também é assim, né? Tem dias que a gente vai dormir super bem e acorda virada. Com motivo? Às vezes nem tem motivo, a gente acorda de mau humor. E com eles também não é diferente, né, pessoal? Já não pode atribuir também tudo à doença, que eles também têm personalidade, né? Então, a gente, esse negócio de que às vezes, hoje ele não tá bem, acho que vai entrar em crise, pô, às vezes o cara só tá de mau humor. Às vezes teu filho, tua filha, teu marido, não sei, só tá num dia não muito bom, como a gente, né? Às vezes acorda e não quer falar com ninguém, tem dias que a gente não tá afim de sorrir nem pra gente mesmo na frente do espelho, né? Então era isso, pessoal. Um videozinho rápido, né? E hoje eu também não tô, acho que nos meus dias, nos melhores dias, até talvez para falar, mas eu tô aqui na AME, aproveitei para fazer esse vídeo breve e pensem nisso, né? A gente preencher o tempo da gente também é muito bom, para que a gente perceba que existem outras coisas para viver. A vida continua para todos nós. Entre alegrias e tristezas, né, tem um intervalo. E é esse intervalo que a gente também tem que aproveitar. Tá bom, pessoal? Até a próxima.